Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá, estamos começando mais um Santa Casa e você aqui pela TV Com Santos, hoje de uma forma inédita, né? Eu estou aqui da minha casa e o nosso convidado, o Dr. Rogério Dedivides, que é diretor médico do Hospital Santa Casa de Santos, está aí no estúdio da TV Com para que a gente possa hoje falar um pouquinho do aumento da pandemia. Aliás, por conta do aumento da pandemia e para que a gente tome todos os devidos cuidados de segurança, eu estou aqui na minha casa fazendo o programa. Nosso convidado está aí no estúdio para que a gente possa ter bastante distanciamento. Os equipamentos da TV estão sendo todos esterilizados a cada gravação. Então, o assunto hoje é sério. E eu espero que você fique coladinho aí com a gente para ouvir tudo o que está acontecendo, como está o cenário do Covid aí na nossa região. Antes, quero agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebo de você que acompanha o Santa Casa e você semanalmente. A gente passou alguns dias aí que a gente reprisou o nosso programa, o pessoal já mandou mensagem que estava sentindo saudade, então muito obrigado pelo carinho que você tem conosco. Deixar as nossas redes sociais sempre disponíveis para você, seja ela o YouTube, o Facebook, o Instagram, o aplicativo da TV Com, que você pode baixar nas lojas de aplicativos do seu celular, o TV Com Play, para que você possa levar a TV Com para onde você estiver, né? Levando a informação da nossa região. Afinal de contas, nós vivemos aqui na Baixada Santista e precisamos saber o que acontece na nossa região. E a TV Com tem esse papel importantíssimo de levar diariamente informação sobre a nossa região em todos os assuntos, seja ele esporte, saúde, qualidade de vida, moda, enfim. Baixe então, se você ainda não baixou, o aplicativo do TV Com Play e acompanhe e leve a TV Com Santos para onde você estiver. Bom, Dr. Rogério Dedivides, diretor médico da Santa Casa de Santos, também cirurgião de cabeça e pescoço. Uma honra receber o senhor hoje aqui novamente, né, no Santa Casa e você na TV aqui. E a gente já queria começar perguntando, porque a Santa Casa foi o primeiro hospital, o primeiro órgão a divulgar aqui na nossa região o aumento do número de Covid. Né? Foi através de uma nota à imprensa da Santa Casa que a gente começou a ver nos meios de comunicação a divulgação ampla e para que a gente possa tomar cuidado com relação ao aumento do Covid. Boa tarde, obrigado por estar aqui e queria ouvir um pouquinho do senhor como é que está essa situação. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui. Nós temos que nos adaptar às circunstâncias, né? Então, a comunicação acaba sendo meio por via remota, mas isso faz parte dos cuidados que devem ser tomados. A segurança é realmente essencial nesse momento. Mas realmente nós observávamos uma tendência progressiva à queda dos casos, da procura em pronto-socorro, das internações e dos óbitos por conta da pandemia, por conta da Covid-19. E justamente no fim de semana que coincidiu com as eleições, com o primeiro turno das eleições, observou-se um aumento significativo na procura dos pronto-socorros pelos pacientes com sintomas gripais e, obviamente, nesse momento que nós estamos vivendo, todo sintoma gripal deve ser encarado potencialmente como um risco de contaminação pela Covid. E uma pessoa contaminada, obviamente, é uma pessoa que pode passar essa condição para outras pessoas. Então, houve um aumento muito grande e principalmente na segunda-feira seguinte, no dia 16 de novembro, uma quantidade
ímpar de pacientes procurou o gripário, né, procurou o setor do pronto atendimento voltado a pacientes com sintomas gripais. Um número que em nenhum momento havia sido atingido dentro da realidade de atendimentos do hospital durante o período de pico da pandemia, meses de maio, junho e julho. Então, por uma questão até de responsabilidade social e alerta à população, foi realizado um comunicado inicial dando conta dessa situação. E é importante porque a gente reforçar aí que essa procura ao gripário, o senhor falou num número de 146 pessoas antes da gente iniciar aqui o programa. É um número recorde, né? Isso é extremamente preocupante, com todos os sintomas, não que todos tenham sido confirmados, é isso? Mas todos com sintomas indicando que fosse isso. E a partir daí a gente passou a ter um crescimento, correto? Exatamente, 146 foi o número de atendimento da segunda-feira, dia 16, e em nenhum momento até então o gripário havia recebido uma quantidade tão grande de pacientes. Foi o recorde. Nos dias que se seguiram, manteve-se um platô alto, sempre acima de 100 pacientes, com exceção da quarta-feira, se não me engano, que foi o dia 18, quando choveu muito e a procura caiu bastante. Mas, excluindo esse dia de chuva, os demais eles têm se comportado com um platô bem alto, acima de 100 pacientes por dia no gripário. Então, se nós temos uma quantidade maior de pacientes com sintomas gripais, isso se reflete logicamente, numa quantidade maior de pacientes com Covid. Nós sabemos que uma porcentagem desses pacientes vai apresentar uma evolução para sintomas moderados e alguns para sintomas graves. Então, como consequência, essa procura maior vai ter também um reflexo na quantidade de pacientes que necessitam de internação. Como consequência, parte desses pacientes ainda vai precisar de uma UTI. Então, a Santa Casa rapidamente se preparou justamente para fazer frente a toda essa realidade. Olha, doutora, a gente que vem acompanhando diariamente, desde o primeiro momento, aliás, quero parabenizar ao senhor, diretor médico da Santa Casa, e em seu nome estender ao provedor e toda a equipe que incansável, né, para que a gente consiga levar a informação mais rápida para a população dos casos. A Santa Casa sempre saindo na frente, lá atrás saiu também na frente com os boletins. E a gente sempre veio acompanhando, foi sempre um balizador para nós, o boletim da Santa Casa de Santos. Chegou em algum momento, antes desse fatídico final de semana aí da eleição, que nós chegamos a ver o boletim praticamente zerado, quase que zerado, de leitos de UTI, óbitos dias e dias zerados, e desse dia para frente a gente tem visto um aumento, tanto na enfermaria de internação, muito grande, bem parecido com aqueles relatórios lá do início, um número de UTI crescente, altas, mas óbitos também. Então, assim, nós podemos dizer que é uma segunda onda ou a primeira onda mal curada aí. O pessoal achou que estávamos na fase verde, todo mundo foi para a rua, foi para a praia, se aglomerou em restaurantes. A gente viu também que a idade deu uma baixada, não eram só os idosos, começamos a ver um pessoal de uma idade que a gente não estava vendo no começo. Bom, se nós verificarmos a quantidade de internações que nós estávamos tendo até a semana anterior às eleições, era muito baixa. O hospital estava numa faixa no total de 20 internações. Isso dobrou em praticamente 4 dias e voltou a dobrar em mais 4, 5 dias. Hoje, são dados públicos, né? Nós estamos numa faixa entre UTI e enfermaria de 90 pacientes internados. Então, houve um aumento rápido. Se é uma segunda onda ou se é um rebote da primeira onda, é uma questão mais conceitual, difícil dizer. Eu até diria que é um rebote da primeira onda, né? A gente não chegou a ter uma diminuição tão significativa
foi significativa, mas não tanto, talvez a ponto de caracterizar como sendo uma segunda onda. Eu diria que é um rebote da primeira onda. E, curiosamente, no começo desse boom que aconteceu justamente por ocasião do fim de semana das eleições, houve uma procura curiosamente grande de pacientes jovens, pacientes numa faixa etária mais jovem. Na verdade, o fim de semana fatídico não foi o das eleições. Se a doença se manifestou nesse momento, o contágio se deu 2 semanas antes, né? 10 dias, 2 semanas antes. Que houve um feriado, né? Nós tivemos o feriado de 2 de novembro. Isso. E o feriado 2 de novembro parecia que as pessoas realmente estavam sedentas de um feriado para poder pôr a cara no sol, como dizem, né? Então a cidade foi invadida por turistas, os santistas foram para a rua, os restaurantes lotados, danceterias, a gente viu imagem de danceterias lotadas, né? As pessoas não estão também respeitando o limite lá dos 30%, e ainda que respeite, como é que você vai comer com a máscara, beber com a máscara? Então é tudo muito estranho. Então, como o senhor estava falando, o final de semana da eleição foi quase que 10 a 15 dias depois de um feriado prolongadíssimo, né, que tivemos. Exatamente. Mas, curiosamente, depois de uns 3, 4 dias, ou de uns 3 dias, eu diria que a proporção de idade passou a ser igual a que era antes, que nós observávamos. Teoricamente, a gente sempre costuma linkar os fatos, né, para entender uma ordem lógica. Possivelmente a faixa etária mais jovem seja a mais propensa a se expor mais precocemente, a ter uma vida social mais rápida. Na verdade, ninguém está aguentando mais, é uma situação muito dura para todos, né? Mas, teoricamente, os mais jovens se expuseram primeiro, mas depois de alguns dias nós percebemos que todas as faixas etárias, de alguma forma, estavam voltando a visitar o hospital por conta do quadro gripal. Uma situação muito difícil, né? O avô que não consegue ver o neto, enfim, todo mundo, de alguma forma, está se ressentindo. É um ano muito difícil para todos. Né? Com certeza. A gente vai falar um pouquinho disso no próximo bloco. A gente vai para o intervalo rápido. Eu peço que todo mundo fique coladinho aí, porque a gente ainda tem muita coisa para falar sobre o aumento expressivo dos casos de Covid na nossa região. Então, o Dr. Rogério Dedivides hoje está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. E no próximo bloco a gente vai falar aí dessa reaproximação. Afinal de contas, a gente está chegando ao final do ano e todo mundo tem que tomar cuidado aí para que a gente não potencialize ainda mais o que já está ficando grave. Então, eu vou para o intervalo, é muito rápido, fique aí, a gente volta já já. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto.
Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração. Avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico, e principalmente melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$ 1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O centro de diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21.000 cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta com Santa Casa e você aqui pela TV Com Santos, canal 11 da NET, onde a gente está hoje fazendo de uma forma bem diferente por conta do aumento do Covid e para que a gente possa manter toda a segurança, eu estou fazendo de um espaço aqui na minha casa. O nosso convidado, o Dr. Rogério Dedivides, está aí no estúdio da TV Com Santos, com toda a segurança. A gente optou por manter esse distanciamento nessa fase de aumento da pandemia, para que a gente possa, todo mundo aí, se sentir bem seguro e levar a informação para você, que é o que mais nos importa. O tema de hoje, a gente está falando sobre o aumento exponencial do Covid aqui na nossa região. Dr. Rogério Dedivides, no primeiro bloco, passou informações pra gente do tipo, tivemos um ápice de atendimento, né, doutor, na segunda-feira após a eleição, com 146 atendimentos no gripário, que foi, acho que o recorde desde o início dos atendimentos no gripário da Santa Casa. É isso, doutor? Uma quantidade muito grande de pacientes. O hospital
rapidamente se contingenciou para fazer frente, não só a esse dia, mas aos dias que se seguiram e que demonstraram uma tendência muito importante ao aumento de casos. Quer dizer, nós estamos em plena pandemia, nós não podemos relaxar. E o senhor falou, o hospital rapidamente correu. A gente viu alguns noticiários, porque com esse relaxamento, as pessoas acharam que a coisa estava entrando nos eixos. Os hospitais, as cidades, acabaram desmontando seus hospitais de campanha, os leitos de UTI destinados apenas para o Covid. A Santa Casa tinha esse espaço, né? Se não me engano, queria até que o senhor explicasse um pouquinho melhor para a gente, um espaço só para Covid, que com a diminuição, óbvio, retomou as cirurgias eletivas, retomou a sua rotina, que às vezes é um pouco puxada ali o freio de mão, para que possa dar um atendimento maior para o Covid. Foi um corre-corre, teve que voltar a montar as estruturas, tiveram que voltar a montar os centros de UTI. Como é que foi esse trabalho, doutor? Desde o começo, o hospital visou sempre a absoluta segurança. E quando a Santa Casa foi necessária, como sempre, ela esteve presente, ela deu um atendimento extremamente significativo à população. E para garantir a segurança de quem não tinha sinais e sintomas gripais, foi feita toda uma estratégia no sentido de separar os pacientes com os perfis diferentes. Então, havia UTIs exclusivamente para Covid, alas de internação com essa finalidade. Mesmo no pronto-socorro havia o gripário voltado para os pacientes com sintomas gripais e o pronto-socorro geral para aqueles que não tinham tais sintomas. Então, todas essas medidas de separação foram tomadas. O centro cirúrgico adotou desde o começo uma postura Covid-free. Os pacientes sistematicamente eram testados. Nós diminuímos sensivelmente o número de pessoas circulantes, mesmo na parte didática da Santa Casa, que é uma das funções da Santa Casa. Nós tivemos que contingenciar sensivelmente para evitar circulação de pessoas. Então, o nosso centro cirúrgico foi, desde sempre, muito seguro. Logicamente, à medida que a pandemia foi diminuindo, as áreas Covid não eram necessárias em quantidade tão grande. Então, elas foram desmanteladas, voltaram à sua situação normal. Nós tivemos aí o mês de outubro, por exemplo, com uma atividade plena no centro cirúrgico, com as cirurgias eletivas, um funcionamento absolutamente normal. Aliás, muito bom, porque o centro cirúrgico é um centro cirúrgico novo, né? Nós estamos com 25 salas novas, quer dizer, chegando ali naquele platô de 2.500 cirurgias, enfim, por mês. Estava indo tudo bem, mas logicamente as notícias que vieram da Europa, de uma segunda onda ou de um rebote da primeira onda, fez com que todos ficassem atentos no nosso país. Nós estávamos em torno de um mês e meio de atraso, digamos assim, em relação ao que acontecia na Europa quanto à pandemia. Eu confesso que eu imaginava que pudesse haver esse rebote, mas não tão precoce. Eu imaginava que isso fosse talvez para o mês de dezembro, seguindo mais ou menos a onda de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, mas acabou sendo precoce. À medida que houve esse aumento, a Santa Casa teve que se contingenciar para fazer frente a ele. Doutor, recontaminação. Está todo mundo preocupado e todo mundo falando muito sobre recontaminação. A gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar o programa, mas eu queria que o senhor pudesse explanar, como me explicou, para que a gente possa tirar dúvida, porque as pessoas estão preocupadas com a recontaminação, algumas não estão preocupadas, mas podem contaminar outras pessoas porque acham que estão livres do Covid. Então esse quem já teve, é um assunto bem interessante também, né? Pois é um assunto ainda controverso. Aliás, nós temos várias controvérsias relacionadas à Covid, na medida que é uma situação felizmente nova, mas infelizmente real. A recontaminação é uma dessas polêmicas, né? Teoricamente, se nós temos sintomas agudos em que a IgM, a imunoglobulina M, foi detectada para a Covid, que no meio desses dois períodos de sintomas e IgM alta, nós temos uma documentação de uma IgG alta, que é aquela imunoglobulina de longo prazo, que dá a imunidade teórica em longo prazo. E se entre
essa IgG elevada e a possível recontaminação tem havido 3 meses de intervalo, nós podemos considerar como uma provável recontaminação. Temos que considerar que todo vírus sofre algum grau de mutação, fazendo uma analogia ao vírus da gripe, todos os anos temos que nos vacinar, porque os vírus eles adquirem antígenos diferentes e eles podem contaminar na medida que eles sofreram mutações. Então, a Covid é muito nova, então são situações que nós não temos ainda uma resposta completa, mas existem fortes indícios de que sim, a recontaminação seja provável. Mas independente disso, uma pessoa que já tenha, de uma forma bem documentada, tido a doença, nada nos garante que essa pessoa, mesmo podendo estar eventualmente imune, ela não possa transmitir para outras pessoas. Então, você no seu ambiente de trabalho, com a sua roupa, você pode eventualmente entrar em contato com o vírus, que tem um período de viabilidade, e mesmo você, teoricamente, estando contaminado, você pode levar isso através de aerossóis para outras pessoas do seu convívio social mesmo. Então, mesmo aqueles que já tiveram a doença... própria mão, higienização de mão, de roupa, superfícies, Exatamente. copos, tudo isso. A gente viu no começo, as redes sociais são muito interessantes para a gente usar como termômetro, né? Então, o dia inteiro você via alguém passando álcool na mão, postando que comprou álcool, aerosol, e isso com o tempo também foi se deixando de acontecer. É importante que as pessoas mantenham aquela rotina do início do Covid, né, doutor? Olha, a mensagem é, nós estamos em pandemia, ponto. Então, nós tivemos já muitas perdas que nos entristeceram muito, é uma virose, tem um alto potencial de contágio, tem pessoas que estão em grupos de risco por idade ou por comorbidades. Então, nós estamos em pandemia. Nós temos que ter um olhar para o risco que existe de ter uma vida social plena. A máscara é importante, a higiene oral, manual, das mãos é importante. No entanto, o afastamento social, infelizmente, é necessário ainda. Olha, a gente está chegando para o final do programa e acho que a última frase aí que o senhor falou é o que a gente precisa deixar de mensagem. O distanciamento social. Nós estamos chegando no período de festas, a gente é um povo que ama estar unido, reunido em volta das matriarcas, né, das famílias, todo mundo junto, festejando. Mas eu queria ouvir a sua opinião, até porque a gente vai estar com o pessoal mais de idade, né, que é o mais vulnerável, e temos que tomar cuidado. Então, qual a sua opinião sobre esse final de ano? O que devemos fazer? Olha, é doloroso, as pessoas estão sofrendo muito com o distanciamento, mas, mais uma vez, nós estamos em pandemia. Isso vai acabar, a vacina logo vai chegar, nós vamos vencer essa situação. Vamos vencer, é uma questão de tempo, sem dúvida que vamos. E vamos lembrar de tudo isso que aconteceu. Mas hoje nós estamos ainda em pandemia. Então, os cuidados de distanciamento, por mais dolorosos que nesse momento sejam, eles devem ser obedecidos rigorosamente. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua participação no Santa Casa e você. O nosso programa está sempre de portas abertas para receber as suas informações, que são sempre muito valiosas. Muito obrigado por estar mais uma vez comigo. Eu que agradeço a oportunidade. A você que ficou aí com a gente, acompanhando Santa Casa e você, eu também deixo o meu carinho e aí a mensagem, né, para a gente refletir que realmente nós queremos estar perto das pessoas que nós amamos, mas como o doutor Rogério falou, vai passar, vamos esperar o melhor momento para a gente poder ficar juntinho de quem a gente ama. Então, distanciamento social, muito cuidado para que a gente possa juntos vencer essa pandemia, esse vírus chamado Covid. Eu me despeço de você com um beijo de sempre e conto com você no nosso próximo programa. Tchau! Santa Casa e você. Apoio CrisMed, compromisso com a saúde.
Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.